Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos à Casa do Caminho da Caridade e Fraternidade. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma passagem do Evangelho do Novo Testamento, que é um convite de Jesus para cada um de nós. E como sempre, cada versículo, cada palavra do nosso professor, aquele que nos ensinou os segredos da vida, é um bálsamo para os nossos corações. E ele começa contando uma parábola que está em Mateus, no capítulo 25, nos seus versículos 14 a 30, e que fala assim: O reino do céu será também como um homem que, ao sair em viagem, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro deu 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um deles. E em seguida partiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou outros 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos e eu ganhei mais 5. Então o Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos, e eu ganhei mais 2. Então o Senhor novamente respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe também da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Mas o Senhor dessa vez respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem-no ao que tem 10 talentos, pois a todo o que tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora esse servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Na época de Jesus, um denário era uma unidade monetária, ou seja, de dinheiro, que era o equivalente a um dia de trabalho. Era também uma medida financeira que era usada na Grécia Antiga e em Roma. Já um talento era o equivalente a muitos anos de trabalho. Ou seja, um talento naquela época representava uma quantia bastante generosa de dinheiro. E ao falar por parábolas e não no sentido literal, Jesus deixa uma mensagem específica e própria a cada um de nós, como se ela tivesse sido escrita exatamente para cada uma das nossas questões pessoais ou situações em que estamos vivendo de forma momentânea. Na parábola em questão, podemos entender os nossos talentos como aquilo que cada um de nós e mais ninguém tem para oferecer. O significado de talento hoje é justamente esse: uma aptidão, uma capacidade inata ou adquirida. Podemos falar sobre questões relacionadas à nossa simplicidade, à nossa forma de ser, à nossa humildade, à nossa exuberância, o nosso sorriso ou apenas a forma como agimos no nosso dia a dia. De modo prático, também podemos falar sobre servir melhor, amar melhor e produzir o bem no decorrer do próprio exercício do bem. Ou seja, trabalhar em favor da divulgação da palavra da vida e sermos exemplos vivos do que o nosso professor nos ensinou,
e não apenas ficarmos adorando e longe da prática que Ele nos convoca diariamente ao exercício. Hoje não estamos falando apenas de talento relacionado a questões financeiras, visto que apesar das interpretações de que abundância e sucesso têm a ver com o qual bem-sucedido financeiramente nós somos, a abundância também está naquilo que fazemos de melhor, que nos tira brevemente da realidade enquanto estamos exercendo aquilo que só nós podemos fazer. Podemos considerar também esse período de viagem do Senhor como um período de uma encarnação nossa, uma breve encarnação, em que saímos em uma curta viagem e com a passagem de volta já comprada, só que para o retorno, não para o nosso lar, mas para o retorno ao nosso mundo espiritual, aquele que é o nosso verdadeiro lar. Durante esse período em que estamos aqui, encarnados no planeta Terra, o nosso Senhor nos proporciona uma série de oportunidades para multiplicarmos os talentos que Ele nos confiou. E somos nós os responsáveis por essa multiplicação como servos bons e fiéis. Esse talento é o que temos de melhor para dar e oferecer a todos aqueles que fazem parte da nossa vida. O melhor que temos a proporcionar no local onde vivemos, na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos familiares, amigos, colegas, ou seja, com cada ser humano que tem a oportunidade de cruzar o nosso caminho. Não importa se estamos falando de um talento, de 2 ou de 5. Cada um desses talentos é uma dádiva que Deus nos proporciona a ser trabalhado da nossa melhor maneira para o nosso próprio aperfeiçoamento como espírito. Mas assim como o servo negligente, quantos de nós temos medo de apresentar os nossos talentos e escondemos esses talentos debaixo da terra com receio de aparecer, de ser quem realmente somos, ou seja, a nossa melhor versão? Quantos de nós temos medo de sermos criticados, de ter aquela percepção de que não nos encaixamos e por esse motivo, assim como o talento que fica escondido debaixo da terra, nos enterramos junto com eles? Um pastor natural das Bahamas costumava dizer que o lugar mais rico do mundo é o cemitério, pois lá é onde encontraremos invenções, ideias e sonhos que nunca foram realizados. Muitas pessoas partem antes de alcançar seus objetivos e esses tesouros estão enterrados muitas vezes por medo de darmos aquele primeiro passo. É importante usarmos os nossos talentos e ideias enquanto ainda estamos aqui, pois a vida passa muito rapidamente. E a parábola de Jesus pode fazer menção às nossas capacidades financeiras, mas nesse momento, as nossas capacidades de multiplicar cada vez mais o que já temos. Independentemente dessa quantidade de talentos que você ou eu possuímos, é importante que ele apareça para que todos aqueles que têm a oportunidade de cruzar os nossos caminhos possam usufruir dessa melhor versão. E nunca é tarde para isso, porque quando chegarmos ao outro lado da vida, o único juiz que teremos à nossa frente seremos nós mesmos, a nossa própria consciência, quando olharmos e repassarmos a nossa última encarnação e nos perguntarmos: eu fiz tudo o que eu queria e tinha para fazer nessa encarnação? A resposta que estamos dando agora, nesse exato momento, é uma possibilidade para a resposta que teremos quando esse momento chegar. Dom Bosco tem uma bela frase que eu gosto muito e utilizo normalmente nas minhas orações, em que ele diz que a vida é um presente que Deus nos dá e a forma que vivemos a nossa vida é o nosso presente de volta para Ele. Como retribuição, e assim como a parábola dos talentos, o que estamos oferecendo de volta para o nosso Senhor quando Ele retornar de viagem? O convite de Jesus, que mencionamos no começo desse vídeo, é para que sejamos como bom servo e fiel, que multiplicou os talentos por 2, por 5, por quantos quer que sejam.
porque não só o Senhor ficará alegre com o bom servo e fiel que fomos, mas para sermos também como o apóstolo Paulo, que acima de tudo, ele enfrentou suas dificuldades e adversidades físicas e espirituais, mas que sempre lutou com muita confiança e com a certeza de estar fazendo o seu melhor. Ao final dessa jornada, podemos dizer como ele mesmo disse: combati o bom combate. E eu encerro esse vídeo como uma das mais belas frases de Chico Xavier, que fala que, embora ninguém seja capaz de voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora mesmo a fazer um novo fim. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe agora e sempre.